Agradeço, Márcio, esse acolhimento. E eu quero pedir a você que a gente mantenha realmente esse clima de oração. Eu também estava aqui rezando enquanto ele rezava. Então, nós já iniciamos esse processo de estar em oração, de estar com Deus. E eu trouxe aqui uma palavra para a gente meditar. Eu vou dizer onde ela está, para que você possa pegar a sua Bíblia, para que possa fazer essa experiência mesmo, de tocar a palavra de Deus. Essa palavra que é o próprio Cristo. E enquanto você busca, eu vou conversando um pouquinho com você. A palavra está em Mateus 20, de 1 a 15. Mateus 20, de 1 a 15. O Márcio, à medida que ele rezava, ele já trazia aqui tudo que eu tenho no coração. E eu fico muito feliz porque realmente é o Espírito Santo que nos une em oração, é o Espírito Santo que nos traz a palavra, é o Espírito Santo que nos coloca em comunhão. E por isso eu reforço aquilo que ele mesmo disse aqui. Né? Quem fala conosco é o Espírito Santo. Ele se serve de pessoas, se serve de uma pregação, ele se serve de uma música, mas quem mexe com o nosso interior e nos fala é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala, nossa, esse padre falou tão bem, né? Essa música me fez tão bem. É o próprio Espírito Santo agindo dentro de você. É o Espírito Santo que aproveita esse eco que vem de fora para falar ao nosso coração. Então, eu peço que você continue realmente nesse clima de oração e que possa ouvir o que o Espírito tem para nos trazer hoje. Eu vou fazer uma pregação, depois a gente volta rezando com o Márcio e vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. E de início eu já quero te dizer, né? Como o Márcio falou, há alguns anos eu estou aqui e eu tinha por costume vir na missa nesse santuário todo dia. Desde março eu não venho. Né, esperando a liberação das autoridades, do nosso bispo. Está perto, logo vamos estar de novo aqui, juntos, reunidos, celebrando. Enquanto isso, nós chegamos até você, com a palavra. E Deus mesmo chega até você. Esse Pai que nos acolhe, esse Pai das misericórdias. Tem um autor cristão, né, católico do ano 1000, né, século X, em que ele faz uma explicação a respeito do livro de Ruth, que eu gosto muito. E ele diz, no livro de Ruth, eu te convido a ler também, é muito curtinho, são quase 5 páginas, mas no momento em que Ruth vai casar com Boaz, que representa o próprio Cristo, Ruth é a alma que quer encontrar o Senhor, ele fala, não, um instante, tem um parente mais próximo, esse tem o direito primeiro sobre você. Vamos perguntar se ele assume esse direito. Se ele assumir esse direito, esse casamento, é ele. Se não, aí eu assumo. E Hugo de São Vito nos ensina que esse parente mais próximo é justamente o padre da nossa paróquia, é o sacerdote que nos atende, né? É aquele que presta o nosso auxílio espiritual a princípio, logo o mais próximo. E talvez nesse momento, e eu sentia isso hoje de manhã, enquanto rezava, o Natal estava aqui pregando, né, que existe muita angústia nos nossos corações. E eu não preciso nem explicar porquê, né? O mundo está angustiante. E talvez você traga também essa angústia de, eu queria tanto estar lá, né? Eu não posso ir lá encontrar com o Pai das Misericórdias. Então eu te digo, como Hugo de São Vítor ensinava, já que você não pode vir aqui, o Pai vai até você. Então façamos essa experiência hoje, essa experiência do Espírito Santo, experiência do acolhimento, experiência desse Deus que agora, impedidos de ir até Ele, Ele mesmo quer vir até nós. E eu te convido, viva esse momento, né? Não só agora com essa pregação, com a nossa oração, mas com o terço da misericórdia, com a missa que vem logo em seguida. Né? Entenda que o Pai vai ao seu encontro, já que você não pode ir ao encontro dele. Vamos pegar então a palavra, Mateus 20, de 1 a 15.
Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que eu dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Essa palavra é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. E eu trouxe essa palavra porque o tema da nossa pregação hoje, esse momento de retiro que nós estamos fazendo, de entrar em contato com Deus, é sobre o serviço. De manhã o Natal já esteve aqui e ele trouxe uma palavra muito bonita do Papa João Paulo II, explicando que na evangelização, no serviço, em todo lugar, o protagonista é o Espírito Santo. É o Espírito Santo aquele que precisa fazer a evangelização acontecer. É o Espírito Santo que movimenta a igreja. É o Espírito Santo que dá vida e santifica todas as coisas. E essa é uma palavra muito verdadeira, muito exata. Mas aqui a gente precisa pensar um pouquinho mais a respeito disso. Porque se é realmente o Espírito Santo que faz todas essas coisas, e ele não faz diretamente. Ele age através das pessoas. Somos nós que precisamos ser veículos do Espírito Santo. Somos nós que precisamos estar em estado de graça, como o Márcio lembrou. Sem estar em estado de graça, livre dos pecados mortais, unidos a Deus, toda a nossa obra é vã. Toda a nossa evangelização, todo o nosso serviço, seja o serviço de casa, seja o serviço que é o seu trabalho, seja o serviço que é a educação dos filhos. Todo o nosso servir é vazio. Sem o Espírito Santo, é como se fôssemos ocos. Por fora, lindo. Eu tenho uma madrinha que gosta muito dessa citação, que eu acho que usa no Sul. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É essa a nossa realidade sem o Espírito Santo. Por mais que por fora nós sejamos tão bonitos, tão ungidos, tão maravilhosos aos olhos do homem, por dentro. Quem somos nós por dentro? E essa palavra, que geralmente a gente escuta, interpretada como a questão da inveja, todo mundo, o patrão prometeu ele prometeu para os primeiros que ele ia pagar a diária inteira. Para os outros ele não prometeu nada. E aí os primeiros ficam revoltados porque receberam o mesmo valor.
Acharam que deviam receber mais. Mas como ele diz aqui, esse não foi o combinado. Eu quero trazer aqui um outro sentido, que diz respeito a esse nosso serviço. E que é o serviço, que é o sentido espiritual. Toda a Escritura, ela possui um sentido literal, as coisas realmente aconteceram nesse lugar, né? Existe realmente uma cidade chamada Jerusalém, mas São Tomás de Aquino nos ensina que também existem sentidos espirituais na Sagrada Escritura. E aí, nesse caso, Jerusalém não é uma cidade, Jerusalém é a própria alma. E por isso a gente escuta nos Salmos, Jerusalém, volta para mim. Uma cidade não pode sair do lugar, né? Mas a nossa alma pode e deve se movimentar para o Senhor. Um outro sentido espiritual é que Jerusalém é o céu, e a gente vê esse sentido no Apocalipse. Então, sobre os trabalhadores da vinha, eu quero fazer um paralelo aqui entre essa parábola que a gente conhece como o Pai das Misericórdias. Veja, para mim é o mesmo proprietário. É o mesmo proprietário que tem o filho e o filho parte. Esse pai que está aqui conosco, nesse santuário, é o pai que convida os trabalhadores para trabalhar na vinha. Ele quer levar as pessoas para estarem lá. É o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se servir. E por isso o filho da parábola, vocês lembram bem, ele diz, eu vou voltar, nem que seja para trabalhar para o meu pai, porque ele é justo com seus empregados. Então eu vou estar em melhor situação, estando com ele, trabalhando com ele, do que aqui onde eu estou. Então, para mim, esse é o mesmo pai, né? Esse mesmo proprietário, que é o Pai dos céus. O mesmo Hugo de São Vítor, ele diz, o que é as Sagradas Escrituras? Né? Como eu posso resumir as Sagradas Escrituras inteira? A Bíblia é um livro grande, enorme. Ele diz, tudo aquilo é a respeito da sua finalidade. Então, se a Bíblia são vários livros que compõem um só, do que trata a Bíblia? E aí Hugo de São Vítor nos ensina que a obra da Bíblia é a restauração humana. É aqui, às vezes em linguagem difícil, às vezes em linguagem figurada, sempre em linguagem simbólica. Aqui nos ensina o caminho para voltar a esse Pai. O mesmo Pai das misericórdias. Como eu volto para o meu Pai? Está aqui, o manual completo, né? Muitas páginas. Então esse serviço que o proprietário chama, né, venha trabalhar na vinha. Qual é a simbologia da vinha para nós? A vinha é a nossa própria obra de salvação. Um outro detalhe que eu amo muito nesse santuário é o sacrário que se encontra aqui no presbitério, porque ele representa o Cristo e aí ele mostra a vinha, né? Ele é a verdadeira videira. Então são galhos de uma parreira, de uma videira, em que mostra que nós precisamos estar unidos a Cristo. Esse é a verdadeira vinha da salvação. E o Pai nos chama para trabalhar nessa vinha. Vamos trabalhar na vinha da salvação? Vamos trabalhar na vinha da sua salvação? E aí eu retomo aquilo que eu conversava com você desde o início. O Espírito Santo precisa ser protagonista na minha vida. Como é que o Espírito Santo vai viver dentro de mim? Como ele vai ser aquele que age através de mim? Eu preciso trabalhar a minha vinha interior. Eu preciso fazer com que ela frutifique, que ela dê frutos. Eu preciso fazer com que Cristo esteja plantado no centro dela. Ele é a verdadeira videira. Eu preciso estar conectado com Ele. Esse é o trabalho que o proprietário chamou as pessoas para trabalhar, né? E olha que interessante, em várias vezes aqui na palavra, ele usa a palavra desocupados. Quem somos nós? Será que nós somos hoje os desocupados da nossa vinha interior? Ocupados com tantas coisas, preocupados com tantas coisas que nós não temos controle, angustiados, querendo respostas, querendo soluções,
Mas a nossa vinha, como ela está? A obra da salvação na minha vida, que o proprietário, que é o Pai, acabou de me chamar, venha trabalhar, pare de estar desocupado. No final do seu trabalho eu vou dar a diária, que é o maior prêmio que você pode receber nessa vida, que é o céu, que é a salvação. E por isso explica também, nessa parábola, por que os últimos recebem o mesmo preço. Porque não tem outro preço para dar. Não existe nada melhor para se receber do que a salvação que vem de Deus, do que o amor que vem do Pai e transborda na nossa vida inteira. Esse é o preço que Ele quer nos pagar por causa do nosso trabalho na nossa própria vinha. E recebendo esse prêmio, eu posso ter trabalhado muito, posso ter trabalhado pouco, né? É a generosidade dele que nos dá. Na palavra dizia, por que estáis o dia inteiro desocupados? E os trabalhadores dizem, não, mas ninguém nos chamou. Pois é, o Pai te chama agora. O proprietário da vinha está te chamando hoje. Venha se ocupar com a sua salvação. Venha plantar o meu filho, que é Jesus Cristo, a verdadeira videira, no seu interior. Venha fazer com que o Espírito Santo floresça, com que ele frutifique dentro de você. Venha para a casa do seu Pai. Uma outra passagem que eu gosto muito do livro inteiro está em Cânticos 1:6 e diz respeito à mesma coisa que a gente está tratando aqui, né? A futura esposa, né, no começo do Cânticos, conhecida como Sulamita, ela se queixa de que o esposo pode não achar ela tão bonita assim. Mas o que aconteceu com ela para ela não ser uma belíssima esposa querida? Ela responde, meus irmãos irritaram-se comigo e me puseram de guardiã das vinhas. E aí você diz, não, mas calma aí, Flávio. Você falou que a gente precisa trabalhar na vinha. E agora você está dizendo que é um castigo, porque os irmãos colocaram ela para trabalhar na vinha. Não, tem alguma coisa errada. Não, não tem. A palavra é perfeita, porque ela continua. Os meus irmãos irritaram-se comigo e me puseram de guardiã das vinhas. Mas a minha própria vinha eu não guardei. Ou seja, ela estava ocupada com outras coisas. Veja que a gente tem esses dois lados, né? Podemos estar completamente desocupados, ou podemos estar ocupados demais, mas ocupado com tudo aquilo que é corporal, ocupado com tudo aquilo que é externo. Estamos na praça, e a praça é o lugar onde tudo acontece, né? A praça é o lugar onde todo mundo passa. A praça é o lugar do barulho. Por isso que Jesus nos diz que quando a gente quer rezar, entra no seu quarto, tranque no seu quarto. Ele não fala, vai lá para o meio da praça. E os trabalhadores estavam lá, na praça, desocupados. Ou a Sulamita estava lá na vinha, mas estava na vinha errada. Quanta gente cultiva o seu interior de forma errada, às vezes com doutrinas completamente erradas, às vezes com proposições que não são verdadeiras. Aqui estamos chamando novamente, o proprietário chama, o Pai da misericórdia chama, venha para a vinha certa, venha trabalhar a sua vida espiritual. Vamos parar de se ocupar com as coisas do mundo. Nós precisamos focar naquilo que é essencial. O Espírito Santo precisa sim agir no mundo através de nós, mas ele não vai conseguir agir no mundo se eu não pertencer a ele. É bonito a gente falar, não, Espírito Santo, faz o que você quiser de mim. Eu estou aqui, estou à sua disposição. E na primeira inspiração, logo a gente volta, mas hoje, mas eu... Tantas pessoas que se colocaram a serviço da igreja, isso é excelente, mas depois de um tempo vão embora e dizem, mas eu trabalhava muito e ninguém fazia nada. Os outros também precisam fazer a sua parte.
Estou falando com você. Você que tem esse pensamento. Os outros precisam fazer a sua parte. Ninguém será responsável pelo outro. O proprietário não perguntou para os outros trabalhadores que estavam lá desde manhã: esse aí que chegou agora, ele trabalhou direito ou foi mais ou menos? Não. Cada um presta conta a Deus. E o nosso serviço precisa ser a Deus. Santa Teresa d'Ávila usa uma imagem maravilhosa para nos explicar sobre isso. Ela usa a imagem do castelo interior. A nossa alma é como um castelo. E no meio desse castelo, no centro, mora o próprio Deus. Cristo está lá. Só que o que acontece com os trabalhadores? Muitos são desocupados e não querem entrar no castelo. Muitos estão ocupados demais com o que ela chama de as cercanias do castelo, as muralhas exteriores, o mundo que nos atrai, o mundo que nos chama, o mundo que não nos deixa sossegados, o mundo que fala, faz barulho e impede com que a gente se escute. Por isso esse momento agora, por isso essa oração que a gente começou com o Márcio e vamos continuar daqui a pouco. Para que nós estejamos em Deus nesse momento, para a gente encontrar essa vinha que nos coloca no centro de tudo. E através dessa vinha que nós possamos fazer uma experiência de serviço. Mas em primeiro lugar, e o primeiro serviço a que nós somos chamados é cultivar a nossa vinha interior, cultivar a nossa salvação. Se eu cuidar da minha salvação, a minha casa vai vir junto. Os meus parentes vão começar a vir junto. Às vezes a gente exige demais das outras pessoas. Aquilo que nós mesmos não fazemos. Então nós precisamos nos voltar para esse caminho, né? Esse trabalho, que é o trabalho de um dia inteiro. Alguns entraram cedo, cedinho da manhã, trabalhando a sua vinha, o seu interior, para que o Espírito Santo habite. Outros começaram agora, bem-vindo, bem-vinda. Se esse momento de crise mundial e de pandemia te serviu para te trazer para próximo de Deus, parabéns, foi muito bem utilizado. Que maravilha. O seu prêmio será o mesmo daqueles que estão nessa caminhada há 20, 30, 40, 60, 80 anos. Será a salvação interna, eterna. Lute por isso. A Canção Nova tem uma palavra que volta e meia, ela é proclamada e ela volta, que diz: eu e minha casa serviremos o Senhor. É esse o convite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos servir. Servir como? Servir vivendo sob o Espírito Santo. E vivendo sobre o Espírito Santo, aí sim eu posso juntar o espiritual com o corporal, com o mundo à volta. Aí sim eu posso ser fermento no mundo, como nos pede as próprias Escrituras. Aí sim eu vou servir a Deus devolvendo aquilo que lhe pertence. O que pertence a Deus? A minha alma, criada por Ele, que vai retornar a Ele. Eu tenho responsabilidade sobre ela. E também sobre o meu corpo. Lembrem-se que São Paulo nos diz, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo que habita em mim e que eu preciso fazer com que ele trabalhe cada vez mais no meu interior, ele também age sobre o meu corpo. E ele precisa encontrar um corpo são, um corpo santo, um corpo puro, vivendo a castidade de acordo com o seu estado de vida. Existe uma castidade para o solteiro, existe a castidade do casado, existe a castidade do viúvo. Todos devem vivê-la. Esse chamado que o proprietário nos faz é para quê? É para agir no mundo, sim. Nós vemos tantas outras passagens na Bíblia que falam sobre a vinha do Senhor, né? Os pedidos, mandai operários para a messe, porque a colheita é grande, mas poucos são os operários, a gente precisa de gente trabalhando na messe.
Então esse convite do serviço é sim para agir no mundo, mas é para agir no mundo a partir do meu contato com Deus, do meu contato interior com Deus, dessa vida interior que eu guardo. E eu trouxe uma palavra aqui de São João da Cruz que diz: tudo que não é amor de Deus, que proveito traz e que valor tem diante dele? Nenhum. Eu posso estar fazendo milhões de coisas, é por amor a Deus? Se é por amor a Deus, tem valor, mesmo que fosse algo simples, algo muito pequeno. Muita gente se angustia porque não consegue realizar grandes obras de evangelização, ou grandes serviços na paróquia, ou coisas que são vistas por todos. Não é esse o critério. O critério é o amor que é colocado em cada mínima coisa que a gente faz, mas amor a Deus em primeiro lugar. O pai que cuida dos seus filhos por amor a Deus está realizando uma grande obra. A mãe que tem contato com os filhos, com os amigos dos filhos, que gerencia uma casa, nesses tempos é professora, faz de tudo, está em home office. Se é por amor, tudo é bem feito, tudo tem fruto, essa vinha está sendo bem trabalhada. Eu lembro uma vez que um padre me falou algo que me ajudou muito na educação dos meus filhos, das minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas, em que ele dizia: tudo tem que ser feito por amor. Se você brigar por amor, muito boa a briga. Se você chamar a atenção rudemente por amor, muito bem. Se você elogiar sem amor, não. Se você cuidar bem, mas sem amor, não. Então esse precisa ser o nosso critério. O critério é o amor. O que você faz por amor. Às vezes a gente precisa ser duro. Se ser duro é por amor, ótimo. Que não seja porque você está nervoso, que não seja porque hoje você não acordou bem, porque está com dor de cabeça, papapá. Aquelas desculpas que a gente traz, né? E volta, e volta, e volta, e volta. Então o amor tem que ser verdadeiro. E se por um momento o amor esfriou dentro de você, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos rezando hoje. É esse o contato com Deus, né? É essa a volta do filho pródigo. Senhor, desculpa, eu me perdi em tantas coisas, eu quis fazer tanto, eu quis ser tão útil, eu quis ser tão proativo, eu quis ser um trabalhador maravilhoso e eu me esqueci de você. Então está na hora de voltar para a casa do Pai, voltar para esse abraço. Não deixar de fazer nada do que você faz, mas colocar um sentido naquilo que faz. E o sentido tem que ser a nossa salvação, o amor a Deus. E faço um alerta aqui, né, para aqueles que estão ouvindo e falam assim: não, mas eu estou bem, porque eu sirvo a Deus muito, né? Eu eu trabalho na igreja, eu trabalho na pastoral, eu sou missionário, tenho blog, eu escrevo muitas coisas, eu gravo vídeo, olha, eu estou servindo a Deus muito bem. Cuidado para não servir da boca para fora. O Papa Francisco lembrou disso há pouco tempo, quando ele estava falando para os cardeais, eu gosto sempre de recordar isso. Ele citava o exemplo do rei Davi. Rei Davi maravilhoso, ungido de Deus, né? Derrotou os inimigos, escreveu salmos. Que rei maravilhoso dado a Israel. Mas chegou um momento que ele cobiçou a mulher do general Urias. Acabou se deitando com ela. Depois ele planejou a morte do general para esconder isso. Não deu certo de um jeito, tentou de outro, até que realmente o general acabou morrendo. E o que o Papa Francisco nos lembra é que o que aconteceu com Davi? Continuava lá, sentado no palácio, como se nada tivesse acontecido. Como se ele fosse, como a gente diz, né, o santinho. Aquele que é incorruptível. Porque as obras externas dele eram maravilhosas e todo mundo via a força e a beleza de Israel.
E aí o Papa Francisco chama a atenção para isso e fala, cuidado, cuidado. Que bom que você tem um serviço na igreja. Que bom que você desenvolveu muitas coisas. Que bom que você é responsável por muita coisa. A evangelização precisa de você. A evangelização precisa de nós. Mas nós não podemos ser cascas. Nós não podemos ser por fora a bela viola, por dentro pães bolorentos. São Francisco de Sales chama atenção para a mesma situação. Ele diz, cuidado, às vezes por fora a gente é conhecido como um devoto maravilhoso, né? Como uma pessoa santa. E por dentro? E ele cita alguns exemplos bem concretos que eu queria partilhar com você, porque quanto mais concreto é, mais firme fica dentro de nós. São Francisco de Sales falava, aquela pessoa é conhecida por rezar muitos terços, que lindo, ela passa o dia inteiro rezando terços, que bom. Seria maravilhoso se por dentro o ódio não a corroesse. Veja, por fora muito bonito, por dentro. O homem é conhecido porque perdoa os seus inimigos. Que homem santo, muito difícil perdoar quem a gente não gosta. E ainda mais quem luta contra a gente. Mas, por dentro, sem que ninguém saiba, ele é corrupto. Ele não pode ver um dinheiro que ele vai querer desviar, que ele vai querer ganhar uma parte, que ele vai querer fazer uma negociata. Por fora, bela viola. Ele fala do devoto que vai na missa todo dia, mas que é insuportável para todos. A pessoa chega, todo mundo fala, nossa, meu Deus, lá vem fulano. Então esse é o convite para a gente trabalhar na nossa vinha. E tem gente que precisa trabalhar realmente o dia inteiro na vinha, para conseguir juntar o externo com o interno. Fazer com que essa cerca que todo mundo vê do lado de fora e fala, nossa, que terreno lindo, que vinha maravilhosa, olha, ela deve produzir muito, seja igual àquilo que se vê para o lado de dentro. Sem caruncho, sem bicho, sem nada que esteja corrompendo essa vinha. Ou seja, precisamos ser inteiros de Deus. E ser inteiro de Deus é, em primeiríssimo lugar, inteiro dentro e inteiro fora. Precisamos juntar as duas coisas. Esse é o chamado do Espírito Santo para o serviço. Afinal, Deus pode realizar qualquer coisa, Ele não depende de mim, não depende de você. Ele não depende de ninguém, Ele realiza aquilo que Ele quiser. Eu gosto muito de uma passagem do Diário de Santa Faustina, em que Deus fala para ela, você tem que conversar com a sua Madre Superiora e explicar para ela que eu quero uma congregação sobre a Divina Misericórdia e que você vai ser a superiora dessa congregação. E aí Santa Faustina fica apavorada, ela fala assim, não, eu não vou. Se eu falar isso para a Madre Superiora, ela vai acabar comigo. Ela vai dizer o quê? Ela vai achar que eu sou metida. Primeiro, nossa, Jesus apareceu e falou comigo, por que não foi falar com a Madre? Depois, não basta o que eu estou vivendo, eu preciso fundar uma nova congregação. Não basta fundar uma nova congregação, eu vou ter que ser a superiora. Ela falou, não vou falar, Senhor. Eu já sei o que a Madre vai fazer, eu não quero. E aí Jesus insiste, até o momento que ela fala, se Deus falou, né, que é para mim fazer, eu vou fazer. Com certeza o coração da Madre vai mudar, na hora que ela me ouvir, Deus vai falar com ela, e aí ela vai entender que essa é uma mensagem de Deus, não sou eu. E ela foi e falou. E aconteceu o quê? Aconteceu exatamente o que ela tinha previsto. A Madre acabou com ela. A Madre não entendeu que isso era uma mensagem de Deus. E ela ficou muito chateada, ela foi para a capela rezar e rezava, mas ela estava chateada com a situação. Por que Deus fez ela fazer isso, se ela sabia que o resultado ia ser esse? E quando ela sai da capela, ela vê Jesus na porta, e como ela estava nervosa, ela finge que não vê, e passa direto. Jesus chama ela e fala assim, Faustina, você fez aquilo que eu mandei você fazer? Falou para a Madre da congregação?
E aí ela volta nervosa, porque ela sabe que ele sabia, né? E fala, eu falei sim, mas você vê o que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Exatamente o que eu tinha dito para o Senhor que ia acontecer. E aí Jesus olha para ela e fala assim, eu posso fazer uma congregação a hora que eu quiser. E eu coloco como superior quem eu quiser. Eu só queria ver se você é obediente. E aí essa história explica tudo para a gente. Deus nos pede as coisas, o Espírito Santo quer agir através de nós. Em primeiro lugar, para ver se nós somos obedientes, se nós realmente escutamos essa palavra e vivemos a palavra que escutamos. Jesus fala isso no Evangelho de João. Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, né? Não é ouvir, fazer um bilhetinho e guardar debaixo da cama, né? Como enterrar os talentos. Guardar a palavra é viver a palavra. Então ele nos chama a isso. Vamos viver no serviço. Vamos viver para Deus, fazendo com que o nosso interior seja obediente ao Espírito Santo. E esse não é um trabalho fácil, é um trabalho para toda a vida. Né? Para ajudar nisso, eu escrevi esse livro e a editora Canção Nova lançou há pouco tempo. Né? Chama Santidade para Todos. Ele fala justamente do caminho espiritual. É uma maneira da gente viver em união com Deus, entendendo qual é o nosso lugar nesse momento. Ninguém consegue começar já dando a outra face. Ninguém consegue já ser santo por inteiro de uma vez. A gente precisa começar aos poucos. A gente precisa começar a trabalhar a nossa vinha interior. A gente precisa nos dedicar a esse trabalho. E olha que interessante esse nome, né? Por que vinha interior? Por que Jesus usa tantas vezes jardim? Por que ele usa horto? Estava no horto das oliveiras. O Éden é um jardim. Porque esse é o tipo de lugar que, se você não trabalhar, ele se destrói em pouquíssimo tempo. Pega o seu quintal. Se você tem um quintal de terra, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Deixa ele largado um tempinho. Não precisa muito tempo, não. O que acontece? Enche de erva daninha. As flores que você tinha vão acabar morrendo. As árvores que davam fruto pegam doença. Ou começam a produzir pouco, porque elas precisam de poda, elas precisam de cuidado. Então, por isso é tão forte essa palavra para nós. A nossa vida interior, o nosso caminho espiritual é um jardim, é um horto, é uma vinha. Porque se não for cuidada, e cuidada com esmero, ela se desfaz em pouco tempo. O jardim é algo que não fica para sempre. O jardim existe enquanto a pessoa está cuidando dele. Esse edifício maravilhoso, graças a Deus, já existe há mais de 5 anos e vai existir ainda por muito, muito, muito tempo. As pessoas que o construíram vão morrer e ele vai permanecer. Um jardim não é assim. O jardim, quando você para de trabalhar nele, ele se destrói. O horto é assim. A sua vida interior, a minha vida interior é assim. Por isso que Santa Teresa d'Ávila fala sobre a nossa vida interior, que o caminho espiritual precisa ser uma progressão constante. Se você parou, você está andando para trás. Não existe parada no caminho espiritual. Não existe, jardim, calma aí, eu vou deixar você quietinho, porque eu vou viajar 3 meses, daqui a 3 meses eu volto e vou retomar daí, exatamente da onde eu parei. Quando você chegar, o seu jardim vai estar destruído, pelo menos desfigurado. Então ele precisa de trabalho constante. E precisamos entender que esse jardim vai nos prover, quer dizer, o nosso interior, mas também vai prover as pessoas que estão em volta. Essa é a dinâmica do serviço na família, do serviço na igreja. Nós também não podemos dizer, não, calma aí, eu acabei de perceber, eu estava rezando, a quinta-feira de adoração na Canção Nova, e eu acabei de perceber que eu tenho muita coisa para resolver dentro de mim.
eu preciso trabalhar muito em mim. Então, calma aí, mundo, calma aí, família, calma aí, trabalho. Espera um instante, todos que me conhecem, porque eu vou sair, vou fazer um retiro e depois eu volto. A gente sabe que isso não é possível. Nós precisamos trabalhar agora. E essa é outra vantagem do jardim, é outra vantagem da vinha. Você começa a trabalhar, ela já começa a produzir. Ela ainda não está bonita, ela ainda não produz em abundância, mas ela já está produzindo alguma coisa. Então, cuidado. Esses não são os verdadeiros frutos. Os verdadeiros frutos são o interior. Não se esqueça disso, por favor. O que o Márcio falou no começo. O estado de graça é o importante. Eu preciso estar em união com Deus. Eu preciso estar livre do pecado mortal. A partir daí, Deus pode me usar para fazer muitas coisas no mundo e, com certeza, Ele vai te utilizar. Jesus fala isso no Evangelho de Lucas, Lucas 10, 20. Logo depois que Ele dá para os apóstolos, para os discípulos, a capacidade de expulsar os demônios, eles ficam todos empolgados, porque eles saem para pregar e realmente os demônios obedecem às palavras. E aí Jesus fala para eles: não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Então, de novo a palavra do Papa Francisco, de São Francisco de Sales. De novo essa palavra de Santa Teresa d'Ávila. Que bom que se você está dando frutos externos, mas cuide do interior. Fique feliz pelo interior. É o interior que nos leva para Deus. É o interior que é essa água viva que vai ajudar a matar a sede dos outros também. Santa Teresa usa, para nos explicar bem o que é isso, essa união entre o exterior e o interior, a esse trabalho interno que eu preciso fazer pela minha salvação, pela minha conversão pessoal, pela minha vida espiritual, com esse serviço externo que eu preciso fazer para Deus e para a igreja. Ela usa a imagem de Marta e Maria. O Natal hoje de manhã citou isso também. Ou seja, ela diz que nós precisamos juntar Marta com Maria. Nós precisamos sim de uma vida contemplativa gigantesca. Gastar horas em oração. Gastar horas com o Senhor. Gastar horas nessa nossa vinha interior. Mas também precisamos provocar obras. Santa Teresa diz isso. O Senhor quer obras. Nós precisamos trazer obras exteriores. E se o Espírito Santo nos habita, que maravilha. Que maravilha. Essas obras virão. Mas cuidado, não se perca nas obras exteriores. Volte para a casa do Pai e fala: eu tenho que produzir para fora sim, mas eu também tenho que produzir para dentro. Já que esse jardim, esse horto, ele produz já, então produza já também. Veja já o que está em seu alcance. A Canção Nova está em reta final. Estamos fechando mais um mês e nós precisamos chegar no 100% para que a evangelização aconteça. Hoje de manhã o Emanuel Stênio lembrava que uma tia-avó dele, se eu não me engano, faleceu ontem, e que falaram: olha, ela faleceu enquanto ela assistia a Canção Nova. A Canção Nova é esse horto também, esse jardim, esse oásis, esse lugar de repouso que a gente tem. Uma vez eu estava com a minha filha no hospital em observação, porque ela caiu, bateu a cabeça, e eu passei a madrugada assistindo a Canção Nova. Eu não queria ver entrevista, eu não queria ver nada do que passava, eu não queria ver filme, eu estava preocupado. Então a Canção Nova é esse porto seguro. Se você pode fazer também essa obra, faça já. Eu mostrei aqui a Bíblia Sagrada, é uma versão que a Canção Nova lançou com o texto da CNBB. Você viu, a leitura dela é muito mais fácil, mais simples. Adquira os livros da Canção Nova, adquira os produtos de evangelização. Essa camisa tão bonita. Sou pai, sou abençoado, sou feliz. Fiquei feliz ao ver o Márcio aqui, porque ele é pai, ele é abençoado.
E eu tenho certeza que ele é muito feliz porque está com Deus. Como nunca foi antes. Exato. E continuemos então com o Espírito Santo. Eu espero que ele tenha falado com você. Eu espero que ele tenha falado no seu coração. Como o Márcio trazia no início. Deus quer falar nas pequenas coisas. E ele fala. É que na maioria do tempo a gente está na praça, desocupado. Ou nós estamos guardando as vinhas que não nos pertencem. Então que nesse momento agora nós possamos rezar um pouco, cantar um pouco, pedindo que o Espírito Santo venha falar aquilo que ele ainda não falou, mas principalmente sedimentar no nosso coração aquilo que ele nos disse. Ele se utiliza das coisas, ele se utiliza das pessoas para falar com nós. E eu tenho certeza que ele está falando com você, e ele falou com você desde o momento em que o Márcio começou a cantar, em que nós voltamos com essa quinta-feira de adoração. Rezemos juntos, permaneça em oração, vamos ouvir o Espírito Santo. É isso mesmo que nós pedimos ao Senhor, esta graça de cuidarmos da nossa casa interior, da nossa vinha, deste templo de Deus que nós habitamos aqui neste mundo, mas que lá dentro, esta obra nova que nós proclamávamos no início, que está sendo realizada e muito mais agora, porque você toma consciência de que precisa arrumar as coisas aí dentro, de que precisa fortalecer o seu homem interior, a sua mulher interior em Deus, sem perder tempo com as coisas que nos distraem, sem perder tempo com as coisas que nos afastam da presença de Deus, com as coisas deste mundo, cuidando daquilo que nós precisamos cuidar, mas cuidando principalmente daquilo que nós carregamos dentro de nós, este templo vivo, onde Deus habita, onde Deus mora. Por isso nós vamos pedir ao Espírito Santo, faz essa obra nova, me faz novo. Você mulher peça, me faz nova, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar isso rezando. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. E me faz novo, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Orialalari, elereri, alalario. Orialalari, elereri, alalario, orialavari, orialabari, elereri, alacanda. Eu peço que esse Espírito Santo se derrame mais uma vez sobre nós. É o Espírito de novidade, que transforma tudo aquilo que existe em nós em algo novo, em algo sagrado, em algo para Deus. Que Ele possa romper a nossa angústia, as nossas preocupações, tudo isso que a gente trazia no começo da oração e que eu também citei na pregação. São tempos difíceis. Somos chamados a confiar um pouco mais. Somos chamados a dizer para Jesus: Jesus, eu confio em vós.
Jesus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual vai ser o futuro. Às vezes você pode não saber o que vai acontecer hoje no seu dia, mas Jesus, eu confio em vós. Coloque a sua confiança naquele que é digno de toda a confiança, naquele que é o Senhor de todas as coisas, pois tudo está submetido ao nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa ir derramando sobre você, nesse momento, essa confiança no amor de Deus, confiança no cuidado de Deus. Ele tem cuidado de nós. Podemos dizer, Ele tem cuidado de nós. Senhor, eu e minha casa te serviremos, Senhor, cuida de nós. Jesus, eu confio em vós, eu confio na tua misericórdia. Eu sei que nenhum fio do meu cabelo pode cair sem o consentimento do Pai do céu, porque Ele cuida de mim, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das ervas do campo, Ele é pura misericórdia. Cuida de mim, Senhor. Derrama, Espírito Santo. O Espírito Consolador, o Espírito que pacifica todas as coisas. Você que estava envolvido por esta onda angustiante, como Flávio trazia no início da pregação, de tantas coisas que angustiam, que tiram a paz, que te colocam numa condição humilhante muitas vezes, com sentimentos de derrota, de frustração, de achar que não vai conseguir superar tudo isso que está acontecendo. Pessoas que estão endividadas, pessoas que perderam o seu emprego ou a sua atividade econômica e que estão desesperadas. Este é o convite a você, meu irmão. Confia em Deus. Diga conosco, Jesus, eu confio em vós. É em Ti, Senhor, que está a minha confiança. É em Ti, Senhor, que eu deposito a minha esperança. Porque já não há mais nenhuma esperança para mim. Mas no Senhor, meu irmão, no Senhor, minha irmã, você pode confiar. Pessoas, o Senhor mostra ao meu coração, pessoas que estavam decididas a tirar a própria vida, em nome de Jesus. Que sejam expulsos agora todo espírito do mal, de suicídio, que estava te aterrorizando, que estava te oprimindo, colocando palavras de morte no seu coração, que seja agora retirado no nome de Jesus, colocado sob os pés de Jesus, sob os pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos todos esses espíritos do mal que atentam contra a nossa vida, a nossa vida que é dom de Deus. E se é dom de Deus, é porque Deus cuidou e continua cuidando e cuidará para sempre, até o dia do nosso encontro definitivo com Deus. Meu irmão, minha irmã, deixe que agora o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo que é o Senhor da vida, que Ele possa ressuscitar o seu coração, a sua mente, possa lhe trazer um novo ânimo. Eu reforço essa palavra que o Márcio trouxe. Você que se sente humilhado, nesse momento, renuncia isso em nome de Jesus. Renuncia. Eu renuncio a toda palavra de humilhação. Renuncio a toda palavra de opressão. Renuncie. Você é um filho amado. Não importa o que o mundo está te oprimindo hoje, o que os demônios estão agindo através da angústia, da tristeza. Você é um filho amado. O Pai te ama. Nesse mosaico maravilhoso, nós temos ali o cinto do filho pródigo. Aquele cinto simboliza o batismo. É um cinto que não pode ser retirado. É um sinal indelével. Nada pode tirar, nem o pecado pode tirar.
E mesmo que ele tivesse chegado nu diante do Pai, esse cinto estaria presente, esse sinal de que é pertença do Senhor. Você é pertença do Senhor. A sua vida pertence a Deus. A nossa vida não pertence nem a nós mesmos, nós não temos o direito de tirá-la. Nós devemos fazer essa experiência da misericórdia de Deus e entregar a Deus aquilo que pertence a Ele. Senhor, toma a minha vida. Senhor, toma as minhas preocupações. Renova tudo com o Teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem saída para todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode conduzir tudo. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós. Confio na vossa misericórdia. Eu confio, Senhor. Espírito Santo, renova em mim toda a minha determinação de ser santo. Toda confiança, Senhor. Isso não é uma opressão. Toda esperança, Isso não é uma Senhor. obrigação que nos machuca. Renova, Senhor. Não, é um convite. É um convite a ser melhor. É um convite a viver e a beber da verdadeira água viva. Essa água que nunca acaba. Jesus, eu confio em vós. Vem, Espírito Santo. Este filho pródigo, nos braços do Pai da misericórdia. Sou eu. É você. Confia. Volta para os braços do Pai. Não tenha medo. Eu repito, mesmo que você esteja passando por grandes tribulações, é você agora que é abraçado pelo Pai. Confiei no Teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei Teus bens, ó Pai, e Te dou este pranto em minhas mãos. Cante. Confiei no Teu amor e voltei. Vá cantando essa canção. Sim, faça essa experiência de amor. O seu lugar é com o Senhor. Eu gastei Teus bens, ó Pai, e Te dou este pranto em minhas mãos.